como a gente agencia os maiores do Brasil, mais natural que seja todo mundo da Mind. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Gente, eu acho que já está mais que na hora de existir um movimento contra a fake news no Brasil. A PL 2630, a PL da fake news. Eu só quero te lembrar que a Choquei, que vocês tanto cancelaram, defendia a PL. O Felipe Neto, que vocês tanto cancelam, defendia a PL. A Mind defende essa PL. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A manipulação desse sistema podre em que nós vivemos começa a ser revelada de uma forma inusitada agora no início do ano de 2024. Aquilo que era considerado teoria da conspiração agora torna-se realidade. O que muitas pessoas não conseguiram enxergar até hoje, agora fica claro diante dos olhos da população brasileira. Estamos falando de uma grande rede de comunicação que envolve o controle de informações, que envolvem grandes e muitos influenciadores, envolve o governo brasileiro, e uma grande jogada financeira que tem um único intuito. Se você ainda não percebeu, eu vou fazer com que você possa enxergar com esse vídeo aqui. O intuito principal disso tudo é controlar as informações que chegam até você para lhe tornar um grande escravo, uma grande escrava desse sistema para o resto da sua vida, dominando literalmente a sua liberdade a partir de agora. Tudo isso tem sido escancarado e se você não enxergar com esse vídeo, simplesmente é melhor você desistir de enxergar as coisas desse sistema, pois você já está controlado por ele. Nos últimos dias, a população brasileira falou muito a respeito da morte, do suicídio de uma garota chamada Jéssica Canedo, que aconteceu por conta de uma fake news, informações falsas divulgadas em massa nas redes sociais, fazendo com que ela tenha um abalo psicológico, infelizmente tirasse sua própria vida. Isso envolveu aí o maior youtuber que temos dentro do YouTube brasileiro, que é o Whindersson Nunes, envolveu a página de fofocas Choquei, que tem milhões e milhões de seguidores para ter o controle de informações em cima desses seguidores, mas algo inusitado aconteceu. Um rapaz chamado Daniel Penin trouxe informações que a grande maioria das pessoas ainda não tinham enxergado. As pessoas tiraram os olhos da Choquei e levaram seus olhos a uma empresa chamada Mind8, uma empresa que tem o controle de de dezenas de páginas dessas páginas de fofocas, com uma base de seguidores de mais de 100 milhões, contando a rede do Instagram e com envolvimento com o atual governo brasileiro, aonde controle de informações, a manipulação de informações e muito dinheiro, juntamente com esses influenciadores, estão envolvidos nisso. Mas tudo isso tem agora um intuito principal: controlar as informações que chegam até você, cercear a sua liberdade e agora colocar tudo isso na mão do governo atual. Você conseguiu enxergar toda essa situação? Se não, eu vou te mostrar detalhe por detalhe que talvez ainda não tenha ficado claro na sua mente. Se você não sabe, essa imagem que você está vendo é o símbolo da empresa Mind8. Após o vídeo de Daniel Penin, eles tiraram seu site do ar, mas muitas informações ficaram na internet. Eles simplesmente têm o controle de vários perfis de grandes influenciadores, todos apoiadores do governo atual, e também, é óbvio, o controle de inúmeras dessas páginas de fofoca. Tudo isso foi assumido pela CEO, chamada de Fátima Pissarra. A Mind é uma agência de marketing de influência, de projetos de marketing de influência. Se uma marca quer fazer alguma coisa para se comunicar no Instagram, no TikTok, a Mind é uma empresa que faz isso para as marcas. E a gente também cuida da carreira de muitos influenciadores do mercado, são mais de 400 influenciadores. Há muitos anos eu já venho falando nesse canal aqui que empresas, principalmente aquelas que controlam a mídia, não só a mídia aberta convencional, mas todos os periódicos de informação, têm uma mão que está ali por cima. E como mostra esse documento que você está vendo aí, uma informação vazada do Clube dos Bilderbergs, essa informação mostra que o trabalho da própria mídia e dessas pessoas que têm grande influência sobre a população, quando falamos em comunicação, está nas mãos de um punhado de conglomerados que são pertencentes ao Clube Bilderberg.
o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, Clube de Roma, Comissão Trilateral, os maçons, a própria maçonaria, incluindo os Skull and Bones, Mesa Redonda, Sociedade Milner e a Sociedade Jesuíta Aristotélica. Todos esses controlam o fluxo de informação no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos nos rádios, lemos nos periódicos, revistas, livros e internet. Essa informação agora pode ser confirmada com essa empresa que tem o Ouroboros, a serpente engolindo seu próprio rabo, esse símbolo de 8 que faz referência à própria maçonaria, que é chamada de Mind-8, controlada pela sua CEO, que é Fátima Pissarra, e que deixa realmente muito claro o controle sobre as informações que eles fazem. Mesmo que eles tentem deletar o máximo de informações possíveis da internet, isso já está nas mãos de muitas pessoas hoje. Veja aí. A gente fez uma reunião com os instas de fofoca pedindo para terem, para analisarem o que eles estavam postando, para não tentar, narrar o que estava acontecendo, para tratar um pouco de uma forma mais noticiosa. A gente falou como conselho. Então, acontece isso. Mas, assim, como a gente agencia os maiores do Brasil, mais natural que seja todo mundo da Mind. Mas a casa literalmente caiu para toda essa galera quando nós vimos a junção dessa empresa controlando inúmeras páginas de fofoca, a junção dessa empresa assumindo que controla, como você viu aí, perfis de grandes influenciadores, a junção dessa empresa recebendo dinheiro do governo atual para passar as informações que eles querem para as pessoas. Uma grande espécie de manipulação que, aparentemente, vai levar tudo isso a um grande controle das informações, principalmente para que eles possam cumprir um objetivo. Esse objetivo é simplesmente aprovar aquela lei, a PL 2630, que irá controlar as informações. Retira das grandes empresas estrangeiras como o Google, por exemplo, com o YouTube, com o Facebook da Meta, o controle das notícias e de tudo aquilo que rola dentro dessas redes sociais e passa literalmente para o governo brasileiro. Assim, o governo terá total controle das informações que chegam até você e vai literalmente cercear a sua liberdade. E como é que eu posso afirmar que isso tudo foi um grande plano? Mostrando para você como tudo isso começou. Tudo começou no ano passado, quando tentaram aprovar às pressas essa PL, a PL 2630, que iria, de certa forma, regular a internet, controlar as fake news, mas também controlar as informações que chegam a todos nós. As grandes empresas como o Google se pronunciaram e falaram que já existe um tal controle e que o governo não deixava muito claro quais eram as informações, o que seria considerado fake news ou não, fazendo com que a liberdade de expressão não existisse mais no Brasil. As pessoas conseguiram enxergar isso e eles simplesmente adiaram a liberação dessa PL, retaliaram ela, mas não conseguiram passar, de certa forma, isso para frente. Então eles começaram a tentar fazer com que isso ocorresse de diversas formas, utilizando aquilo que chamamos de regra de 3, podemos dizer, a ordem pelo caos. Eles causam uma situação de caos e depois eles vêm e cumprem uma ordem. Nós podemos enxergar isso de forma clara quando a mulher de Lula, a Janja, disse que teve ali as suas redes sociais, de certa forma, o X, ou o antigo Twitter, hackeado, e que iria até mesmo processar o Elon Musk por isso, e que precisava urgentemente de uma lei de controle dessas informações falsas. O que aconteceu com a Janja foi importante porque chama a atenção da gente para outras coisas. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? Foi tão difícil a gente que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário
Sim. né, com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A Eles gente ganham precisa, dinheiro com a essa gente agressividade, com esse precisa ódio, né? não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Essa história não colou muito. Eles tentaram, já de certa forma, puxar essa situação para isso. Mas, de repente, eles, por conta de uma informação falsa, viram que havia uma garota muito abalada por dizerem que o seu relacionamento com o Whindersson Nunes era algo verdadeiro e havia sido exposto na internet. Essas páginas de fofoca começaram a republicar essa informação, que foi postada pela primeira vez por uma página chamada Garoto do Blog, que, por sinal, é controlada por essa empresa Mind8. Essa informação foi replicada, inclusive replicada pela empresa Choquei, pela página de fofocas Choquei, e acabou fazendo com que essa garota chegasse em uma situação crítica. Os próprios donos dessas páginas de fofoca foram até o perfil dela e acabaram, de certa forma, criticando ela ainda mais, causando uma certa exaustão mental que levou ela a tirar a sua própria vida. 1. Elas postaram a mentira e 2. Os donos dela foram lá nos comentários da jovem para fazer lixamento virtual. Ai, Daniel, mas não foi só o Rafael? Não foi. Entre os que comentaram e fizeram lixamento virtual estão Raibes. Ele comentou assim, ó: ela mesma deve ter feito aquele papo de atraso para aparecer na vida, feitos sambrado oficial. Eu tava aqui pensando, quando ela se apaixonar, ela vai mandar texto de amor e de ódio também. DT Márcio Lopes. Mais uma nova influencer acaba de surgir. Essa é a moda. Virar influencer e deixar a carteira de trabalho. Eu te pergunto, por que essas 34 páginas e todos esses donos de páginas postam a mesma coisa, o mesmo conteúdo e vão lá no perfil dela atacar ela? Isso foi o ponto principal para que agora uma fake news chocasse de certa forma todo o povo brasileiro. E aí, eles se aproveitaram disso tudo para, de certa forma, fazer com que aprovassem novamente o controle de todas essas informações para a regulação das informações da internet, colocando isso nas mãos do governo brasileiro. Curiosamente, grandes influenciadores, essas páginas de fofoca e o próprio governo luta arduamente para que isso aconteça, todos eles apoiadores do atual governo Lula. E, curiosamente, vendo que esse nome de PL 2630, ou Lei das Fake News, já estava, de certa forma, queimado, eles começaram a usar artimanhas em cima do falecimento dessa garota para manipulação da população. Poucas pessoas perceberam que o próprio Whindersson Nunes, naquele vídeo, qual ele fala a respeito do topo da pirâmide, ele deixa muito claro que agora é necessário criar uma lei chamada Jéssica Canedo, que, teoricamente, simplesmente trocaria o nome da PL 26 e traria a aprovação dessa lei, porque a população ficou, de certa forma, aí, mexida com o falecimento dessa garota. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Essa matéria que você está vendo aí ocorreu logo depois do falecimento da garota, aonde o ministro pede a regulamentação das redes sociais após o falecimento da Jéssica. E isso faz com que o próprio Lula, o presidente atual do Brasil, peça prioridade a Arthur Lira, o presidente da Câmara, para a aprovação da PL 2630 novamente. O próprio Lula, que quando venceu as eleições, postou esse tweet aí, postou essa informação: não ganharíamos as eleições se não fosse o trabalho voluntário, entre aspas, né, molhando muito a mão da Mind8 e a Mind8 molhando a mão desses influenciadores para que eles pudessem aí influenciar pessoas nas suas redes sociais. Vocês ainda têm um trabalho muito grande para seguirem combatendo aí a fábrica de mentiras. Ou seja, o foco do governo Lula, o foco desses influenciadores, o foco de empresas como a Mind8 foi, desde o ano passado, fazer com que pessoas, de certa forma, se voltem a situações como essa e, de certa forma, aceitem, pelo bem ou pelo mal, nem que eles precisassem
matar ou tirar a vida de uma pessoa, quebrar alguns ovos para fazer uma omelete, conseguir aprovar a regulamentação aí das redes sociais, colocando o controle de tudo isso nas mãos do governo brasileiro. O controle das informações que chega até você. Tudo aquilo que for considerado uma fake news para eles, então será cortado. Aquilo que chegará para você, caso eles consigam executar isso aqui, será apenas o que eles querem. Se mesmo assim você não enxergou, diante de tudo isso, o que estão fazendo para manipular as pessoas, eu acho que não tem mais como você enxergar depois disso aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você percebeu quão podre é esse sistema que passa por cima, inclusive, de vida de pessoas para cumprir os seus objetivos, manipulando no escuro essas informações para que, por bem ou por mal, de certa forma, eles consigam cumprir os seus objetivos? Você conseguiu observar como eles usam a regra de 3 para cumprirem os seus objetivos, seja por bem ou por mal? A ordem pelo caos. Por pior que seja esse caos, eles fazem isso acontecer e em cima disso eles vêm para conseguir então cumprir os seus objetivos. Essa lei das fake news, ou essa PL 2630 que eles lutam tanto para aprovar, onde influenciadores, páginas de fofoca, essa empresa Mind8 e Lula, Janja e o governo brasileiro lutam arduamente para controlar, para ter em mãos a posse disso, realmente não parece ser nada bom quando nós tiramos o lençol e observamos toda a sujeira que está debaixo dessa podridão. Levantamos o tapete e observamos toda essa sujeira, principalmente vendo que, inclusive, se necessário, eles podem até mesmo criar situações como essa, como vimos aí com essa garota que tirou a própria vida no final do ano passado.